Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à primeira luta da Sociedade Z Arena, o torneio dos 3 universos entre Baki, Toph e Kengan, onde dividimos 64 lutadores desses 3 mundos em 3 blocos, e hoje é dia da primeira luta. Vale ressaltar, galera, que a composição desse torneio será feita da seguinte forma: basicamente, a gente vai iniciar com uma batalha mortal. No final, dependendo da dificuldade que o personagem ter para vencer tal oponente, eu vou criar um roteiro. Porém, eu vou deixar bem separadinho para vocês até onde vai a batalha mortal, para quem está interessado apenas nesse critério. E no final, eu vou fazer esse breve roteiro, que eu admito pra vocês que não vai influenciar grande coisa, a não ser que o personagem tenha muitas dificuldades para vencer, mas enfim, vocês vão ver como vai ficar. A primeira luta será entre 2 homens que são temidos pelas nações mais fortes do mundo. Eles são vistos como armas biológicas e são capazes de ditar o rumo dos seus mundos graças à sua influência e poder. O primeiro é Yujiro Hama, apelidado de um ogro e a criatura mais forte da Terra. Ele mede 1,90 m e pesa 120 kg. Yujiro é um mestre em todos os estilos marciais existentes do mundo de Baki. Seu oponente será ninguém menos que Kiryu Miyazawa, conhecido como o monstro entre os monstros e o demônio, com aproximadamente 1,90 m de altura e estando na casa dos 100 kg. Ele é um mestre do Nadashinkage, a arte da vida e da morte, sendo ele a maior referência na arte ofensiva, ou melhor, na parte da morte do Nadashinkage. Para definirmos quem desses 2 personagens irá passar para a próxima fase, precisamos primeiro saber de suas capacidades e no final a gente faz um comparativo entre eles. Mas antes devo dizer que apesar de tudo ser considerado, nós iremos considerar os atributos físicos de Kiryu em seu auge físico, que foi na luta contra Seiko no final do primeiro mangá, porque diferente de Baki, onde o Yujiro fica mais forte a cada capítulo que passa, em Toph a gente tem uma coisa diferente, que é basicamente, galera, a idade pesar muito para os personagens. Porém, habilidades e alguns de seus feitos futuros serão citados eventualmente. Vamos começar agora pelas habilidades gerais de cada personagem. Primeiro, vamos falar de Kiryu Miyazawa. Ele, que é considerado uma das maiores mentes da história da humanidade, atingiu atributos físicos muito acima dos limites humanos e domina uma das artes marciais mais completas e letais já criadas, o estilo Nadashinkage. Kiryu é considerado um dos maiores mestres do estilo. Ele é uma referência na parte ofensiva e da morte do Nadashinkage, como dito anteriormente. Ele nasceu com uma condição genética rara, chamada Pé do Dragão, uma perna de natureza suprema, encontrada apenas em uma pessoa a cada 1 milhão. Trata-se de um desenvolvimento inato dos 4 músculos do quadríceps femoral, galera, que permite gerar uma força absurda. Entre os monstros, a perna de Kiryu o coloca num patamar físico ainda de destaque. E isso vale para sua força, para sua velocidade e também flexibilidade. Porém, o que assusta mesmo em Kiryu, galera, são suas técnicas do Nadashinkage, onde ele é capaz de lutar em pé, com socos e chutes, é um especialista em pontos de pressão e no chão, usando finalizações, redirecionamento e também até armas. Toda arte marcial normalmente para por aqui, não é? Porém, o Nadashinkage vai muito além, e tem técnicas de Ki que são consideradas feitiçaria. Para não ser muito prolixo aqui, eu irei citar algumas técnicas que podem levar algum perigo a Yujiro Hama, e a primeira será a maldição do Kaishuken, a morte do demônio em 5 anos. O Kaishuken é uma técnica letal, que se executada com perfeição, inevitavelmente causará a morte em 5 anos. Durante esse período, um sofrimento comparável a ter o fígado devorado por um demônio ecoará de seu corpo constantemente, de dentro para fora. Não se trata simplesmente de uma dor violenta, galera, mas de um sofrimento oriundo de uma maldição mais extremo que um ser humano pode sentir. Essa técnica consiste em devorar os órgãos de dentro para fora, graças à utilização do Ki. Kiryu domina também o Hugizuki, uma técnica onde ele marca a testa do alvo e os marcados simplesmente entram em pleno estado de devoção a Kiryu Miyazawa. É uma maldição de controle total. Kiryu também domina o Zanki, e a priori é uma imagem residual, porém o Zanki vai além, pois para utilizá-la, o alvo precisa se mover tão rápido que ele deixa sua presença no local por horas, em alguns casos por dias, como se a matéria do mundo não tivesse compreendido que aquele corpo saiu de lá. A priori, enquanto realizávamos a leitura, acreditávamos que era apenas a energia do personagem deixada ali, mas segundo os guias, é simplesmente um feito de velocidade
tão extremo que causa esse fenômeno absurdo. A próxima técnica é o Hakkei, uma técnica que permite o lutador ignorar a resistência física do usuário, fazendo uma energia penetrar profundamente no corpo, causando danos aos órgãos internos, mas deixando a superfície do corpo simplesmente intacta, pois a resistência não é o alvo, ela é completamente ignorada. Então, se o oponente for muito mais resistente que o Kiryu, não é garantia de nada, pois essa técnica ignora a resistência. A próxima é o Kaikanken, uma técnica também de projeção de energia similar ao Hakkei, porém o Kaikanken tem uma diferença crucial: o usuário pode alterar a trajetória da onda de choque do Hakkei à vontade, fazendo sair para explodir na cabeça para fora ou em qualquer lugar do corpo. Inclusive, uma vez me perguntaram aqui no canal se o usuário do Kaikanken poderia redirecionar a energia para os testículos e explodir de dentro para fora, e a minha resposta foi que sim, é completamente possível. A próxima é o Kazumizuki, uma técnica de mão que basicamente consiste, galera, em ser veloz ao extremo. Porém, tal velocidade é digna de um nome porque Kiryu simplesmente elevou a velocidade de seus golpes de mão num nível tão extremo que nem mesmo Seiko Miyazawa era capaz de executar. E Seiko é alguém capaz de lidar com velocidades hipersônicas, galera, mas tem problemas com o Kazumizuki de Kiryu. A próxima é o Gemaken, que apesar de nunca termos visto Kiryu utilizar por não se considerar um especialista como seu irmão, ele diz que sabe fazer. O Gemaken é uma técnica de maldição que consiste em golpear na direção do olho utilizando seu Ki. Ele para antes de golpear, manda apenas a energia. A vítima terá visões da própria morte ou que o usuário desejar. A próxima técnica é o deslizamento de bala, que basicamente é o Shaori de Baki, onde o alvo pode mitigar potencialmente qualquer dano e desviar de qualquer coisa queima-roupa, deixando seu corpo mole. A próxima técnica é o Juon, a técnica proibida do estilo Nadashinkage, considerada a maior abominação de todo o clã. O Juon consiste em amaldiçoar o alvo. As pessoas que ficam em volta do amaldiçoado pegam a maldição de tabela e também as suas gerações, galera. O alvo viverá em permanente estado de pânico, irá ver aparições, perderá o sono, será dominado por uma extrema ansiedade e o mundo será confundido constantemente com o sobrenatural. Se o alvo não tem medo de espíritos vingativos, se não tem medo de demônios e afins, não importa. O Juon se adaptará ao seu maior medo, o que levará o usuário à loucura, em seguida à própria morte. O Juon é tão extremo que, como eu disse, galera, afeta as gerações seguintes, então é um tabu extremo. Para burlar tal técnica, o alvo precisará ter a maldição removida por um especialista na arte da cura do Nadashinkage. Atualmente, o único de tirar essa técnica com primazia é simplesmente Seiko Miyazawa, o maior especialista na arte da cura do Nadashinkage. Ou simplesmente, o alvo precisa viver uma vida de simplicidade e espiritualidade extrema para que os efeitos da maldição talvez sejam reduzidos. Kintoki Miyazawa, o pai de Kiryu e pai de Seiko, foi alguém que herdou essa maldição de tabela, afinal um ancestral seu havia recebido o Juon, e ele viveu uma vida extremamente simples, sendo muito humilde para que esse efeito fosse reduzido. Agora vamos para as habilidades gerais de Yujiro Hama. Considerado o ser mais poderoso da Terra e o lutador mais forte do universo de Baki, o ogro possui força, velocidade, resistência e durabilidade extremamente superiores às humanas. Seu corpo continua evoluindo constantemente, tornando-se mais forte a cada combate. Yujiro domina todos os estilos de luta existentes no mundo de Baki. Ele é um especialista em lutas em pé, agarrada, é especialista em pontos de pressão, de redirecionamento e possivelmente combates armados, apesar dele nunca ter tido o mínimo de interesse de mostrar isso pra gente. Entre suas maiores técnicas, algumas merecem destaque. O primeiro é o Dress, a técnica herdada de seu pai. O Dress consiste em utilizar o corpo de seu oponente como um pano molhado, virando nunchakus. A velocidade com que são girados dá a ilusão de que uma capa se forma em torno do usuário, o que valeu a esta técnica o nome de Dress, que é simplesmente vestir. A próxima técnica é o Udonchi. Essa técnica é um golpe secreto, transmitido apenas aos filhos primogênitos da família real Ryukyu. O Yujiro não é dessa família, porém ele sabe tal técnica, que passa a impressão de que o usuário a priori é vulnerável, mas no momento em que é atacado, ele contra-ataca quase que instantaneamente. A próxima técnica é o Shaori defensivo. O Shaori é uma forma de controle corporal que permite o usuário relaxar seu corpo num nível tão extremo que ele fica leve como uma pena e não oferece resistência alguma a golpes.
também produz hipostenia, permitindo o usuário absorver todo o peso do atacante. Dessa forma, o usuário não sofre danos de socos, chutes ou cortes. Existem níveis do Shaori, galera, mas Yujiro elevou ao extremo, próximo ou talvez além do nível de Kakukayo, o melhor usuário dessa técnica. Agora, vamos para a próxima, a Demon Back. Tal habilidade, galera, é uma técnica que o usuário contrai os músculos das costas com tanta força que forma o rosto de um demônio. O usuário se torna muitas vezes mais forte do que antes da ativação, em todos os aspectos, recebendo um aumento exponencial em força física, velocidade, resistência, vigor e etc. E apesar de eu citar a Demon Back como uma técnica aqui, ela é mais uma condição genética do Yujiro Hama, uma transformação, um dom de sua linhagem sanguínea que ele ativa quando quer utilizá-la. A próxima será a habilidade de mimetismo, onde que basta que o Yujiro Hama veja uma técnica uma vez e ela fará parte do seu arsenal. Agora vamos para os sentidos e percepção. Kiryu consegue analisar instantaneamente a condição física do adversário, identificando doenças, fraquezas internas apenas observando a postura, a expressão e a aparência. Ele é capaz de prever o desenrolar completo de uma luta antes mesmo dela começar através da técnica de imaginação. Pode lutar completamente às cegas, utilizando sua visão interior e o radar de morcego, detectando inimigos com precisão semelhante à ecolocalização. Mesmo quando está dormindo, Kiryu não é pego nem por oponentes armados. Também é capaz de sentir a intenção assassina e a força de seus oponentes através da aura a quilômetros de distância. E assim como seu oponente, Yujiro Hama prevê com extrema precisão os resultados das lutas, detecta qualquer fraqueza física de uma pessoa, desde cáries até doenças graves como câncer, reconhece a verdadeira potência de ataques mesmo quando o adversário esconde sua força, percebe pessoas se aproximando mesmo enquanto dorme, consegue bloquear ataques sem sequer vê-los, foi capaz de sentir a presença e o poder de Baki mesmo estando em outro continente, galera. Sua simples presença paralisa pessoas, já fez indivíduos entrarem em conflito apenas por sua aura. Agora, vamos para a inteligência e QI de batalha. Kiryu possui um QI superior a 200, é considerado um verdadeiro super gênio, com domínio de história, filosofia, medicina, tecnologia, hackeamento e idiomas. Ele memoriza instantaneamente tudo que lê ou vivencia, acumulou uma fortuna de aproximadamente 500 milhões de dólares utilizando seus conhecimentos financeiros e é capaz de desenvolver estratégias durante o combate em questão de instantes. Fora do seu auge, Kiryu perdeu muito do seu potencial de seus melhores dias e foi subjugado, mas em poucas horas, galera, o cara já conseguia subjugar seu algoz. E esse comentário que eu faço aqui é em menção ao Dr. Gore, que teve uma vantagem contra o cara e depois foi simplesmente humilhado. Mas como eu disse, isso aconteceu fora do auge do Kiryu, onde ele estava doente, com um problema no coração, totalmente lascado, e ainda assim ferrou um cara que era um androide poderoso. Já Yujiro Hama, apesar de não sabermos de seu QI, também é descrito como um verdadeiro super gênio, domina incontáveis idiomas, possui conhecimento profundo de anatomia humana, superior ao de muitos cirurgiões. Também demonstra grande domínio em áreas gerais como biologia, química, biomecânica, zoologia, culinária, aritmética, não importa, tudo que você for falar com Yujiro Hama, o cara vai saber com excelência. Agora, vamos analisar a força física, poder destrutivo, resistência e velocidade dos personagens. Começando por Kiryu, que está muito acima do Kipo jovem, que já foi capaz de usar o pé de terremoto e causar um leve tremor no ambiente. Em seu auge, ele era capaz de aniquilar regimentos terroristas como se não fosse nada. Nocauteou personagens que aguentavam ataques que destruíam paredes e derrotava grandes animais. Seus ataques são rápidos o suficiente para se tornarem invisíveis até para lutadores do seu próprio nível. Técnicas como o Kazamizuki são praticamente impossíveis de acompanhar visualmente para lutadores que quebram a barreira do som e escapam até de câmeras de alta velocidade. Kiryu em seu auge está muito acima do Garcia original, que golpeava tão rápido que nem mesmo câmeras lentas podiam capturá-lo. Em termos de velocidade e reação, Kiryu escala para feitos de reação hipersônica, já que Seiko Miyazawa, seu irmão e equivalente em combate, conseguiu salvar uma pessoa facilmente de um disparo hipersônico mesmo décadas após o seu auge. Como ambos eram ainda mais poderosos na juventude,
Kiryu também alcança esse patamar de velocidade facilmente. Seiko também, mesmo na velhice, podia desviar de um disparo a queima-roupa de um rifle hipersônico. E como Kiryu é equivalente ao seu irmão, podemos dizer que em seu auge ele atingiu velocidades massivamente hipersônicas. E o que corrobora com essa capacidade, galera, é que Kiryu, mesmo na sua velhice, fora do seu auge, foi capaz de fugir de uma explosão na Área 52, onde eles estavam lá dentro, e quando o Dr. Gore foi falar uma informação confidencial, eles foram explodidos. Kiryu e outros membros velozes saíram correndo do local antes mesmo de serem pegos pela explosão. E apesar de ter fugido dessa explosão, Kiryu já sobreviveu a uma explosão de explosivos e tomou danos mínimos. A explosão danificou drasticamente uma casa grande, mas não o Kiryu. Ele continuou lutando mesmo após sofrer ferimentos que matariam várias pessoas comuns. Já foi alvejado por uma bazuca de surpresa e saiu da explosão como se não fosse nada. Ele pode tomar dano de granadas, tiros, não importa, vai resistir à tortura extrema e pode endurecer seus músculos a um ponto de suportar ataques cortantes e até sobreviver a disparos em regiões mortais no cérebro, galera. Agora vamos para as capacidades físicas do Yujiro Hama. Vamos começar pelo famoso feito de parar o terremoto com um soco. Muitos odeiam esse feito, mas não é o meu caso. Yujiro Hama parou sim um terremoto de magnitude 6 em Grapperbach, onde ele estava longe do seu auge, e fez isso na sua forma base. Ele sozinho contra o exército dos Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã. Pôde transformar carvão em diamante apenas com a força do aperto. Apesar de não ter transformado uma pedra de carvão inteira bruta em diamante, como o nome no Sukuri II, nós vimos Yujiro Hama deixar fragmentos de diamante no carvão para Obama, e ele está muito acima de Sukuni, o que corrobora que ele pode fazer isso sim. Com a sua aura, Yujiro Hama já fez um prédio com mais de 50 andares tremer, fazendo as pessoas do prédio acharem que um terremoto fortíssimo estava acontecendo. Ele resistiu diretamente ao impacto e ao calor de raios. No seu nascimento, mesmo bebê, ele apertou uma rã que era capaz de matar 10 mil homens, e o veneno não afetou o bebê Yujiro, galera. Ele é imune a venenos extremamente letais, porém já foi pego por tranquilizantes. Yujiro Hama é descrito como imune a doenças como câncer, AIDS, vírus e bactérias. Ele é capaz de resistir a golpes de lutadores que fazem grandes edifícios tremer. Tomou um pisão de Sukuni que fazia quarteirões sacudir e simplesmente achou aquilo um lixo. No Vietnã, explodiram a cidade de Hanoi para tentar matá-lo e obviamente falharam. Esse feito é um pouco ambíguo, pois não sabemos se Yujiro Hama desviou das bombas, se ele se escondeu em algum lugar ou se tomou todo o dano, mas o ponto é, os Estados Unidos reduziam uma cidade inteira a escombros e no final só conseguiram deixar Yujiro Hama com alguns arranhões. Graças a isso, os países mais fortes do mundo começaram a dizer que nem mesmo uma bomba nuclear o mataria. Em termos de velocidade, Yujiro Hama é cogitado ser capaz de desviar de raios. Porém, em termos práticos, nunca vimos isso. Sabemos que o Yujiro Hama atinge uma velocidade massivamente hipersônica, estando muito além de qualquer armamento da civilização. Ele já foi capaz de entrar num corpo humano, arrancar todos os órgãos e costurar sem que ninguém do exército americano pudesse vê-lo. E o cara fez isso, galera, na sua adolescência, na sua forma base. Já foi dito na obra pelo narrador de Bach que o próprio Bach tem um jab na velocidade da luz, e muitos poderiam querer escalar Yujiro Hama e Bach para tal velocidade. Mas pelo contexto inserido naquele momento da obra, eu interpretei como figura de linguagem. Obviamente, eu não sou o dono da verdade e nem quero ser, e você pode considerar tal feito, mas aqui nós não vamos considerar, porque não é a forma que eu interpretei a obra. O que já fica de adiantamento para os fãs de Kengan Ashura, que esperam que eu escale os golpes de alguns personagens na velocidade da luz por causa de dimensões similares a essa que ocorreu em Bach. Exageros narrativos do narrador, sem o mínimo de efeito para usarmos de sustentação, serão ponderados da forma devida. Bom, galera, tendo tudo isso analisado, fica claro algumas coisas. Em termos técnicos e marciais, o Nada Shinkage inegavelmente coloca Kiryu Miyazawa num nível marcial muito acima de Yujiro Hama. Em velocidade, ambos personagens se equivalem e fica difícil definirmos quem é mais rápido do que quem. Porém, quando entramos na parte da força e resistência, a distância é tremenda. Kiryu tem um nível destrutivo tremendo, mas só quando é capaz de ignorar completamente e golpear internamente. Em termos físicos, ele é capaz de lidar facilmente, nem tomar dano de lutadores que destruiriam paredes, então eu o coloco numa escala de capacidade de edifício. Afinal, ele já foi explodido por explosivos que causaram grande dano a uma estrutura e ele mal tomou dano. Porém, utilizando técnicas de Ki capazes de ignorar resistência, ele pode afetar e destruir órgãos internos, causar morte retardada com maldição, hipnose
parálise, paralisia e incapacitar adversários que estão muito acima do seu porte físico. Só que o problema, galera, é que o Yujiro Hama tem uma percepção muito extrema do que é perigoso, e assim como ele foi capaz de ler a intenção do Shaoren ofensivo do mestre Kaku Kaiô, ele iria ler o aumento de Ki e a origem amaldiçoada dos ataques do Nadashinkage. Por ambos terem uma velocidade de certa forma equivalente, eu acredito sim que o Yujiro Hama sairia com algumas maldições em seu corpo, mas quando Kiryu fosse acertado por Yujiro Hama, galera, ele não resistiria àquela força herculana e seria morto nos primeiros acertos. Então agora que a batalha mortal foi feita de forma devida, me permitam um breve cenário roteirizado dessa luta para a sequência desse torneio. Aqui é uma espécie de brincadeira, tá, galera, que a gente vai fazer no torneio para dar um pouquinho de graça à coisa. Yujiro Hama, que tem como a sua principal fraqueza, na minha opinião, a arrogância, gosta de prolongar boas lutas e frequentemente permite que seus adversários mostrem suas melhores armas. Porém, não costuma ser imprudente e raramente perde o controle da situação. Acredito eu que ele deixaria Kiryu mostrar a priori do que veio, então vamos utilizar isso no nosso breve cenário. O que causará o acúmulo de duas maldições em Yujiro Hama. A primeira é o Kaishuken, que fará ele morrer em 5 anos se ele não achar uma forma de burlar essa técnica com a arte da cura do Nadashinkage. E também ele terá recebido o Juon, que fará ele ver constantes aparições que se adequarão à sua mente. Se Yujiro Hama só se assustou na sua vida diante de Yujiro Hama, nosso breve roteiro para as próximas batalhas fará a aparição de seu pai, graças ao Juon, tirar sua paz constantemente. E aqui alguém pode sugerir: ô Jeter, é só o Yujiro Hama se curar com as técnicas do Nadashinkage. Mas não, galera, o Kiryu nessa batalha não demonstrou grandes feitos de cura, até porque não é a parte que o personagem se orgulha. Numa luta contra o Yujiro Hama, a partir do momento que ele fosse golpeado, ele não teria a capacidade de se curar, pois provavelmente já estaria à beira da morte. Então o Yujiro Hama não viu as técnicas de cura do Kiryu Miyazawa, o que fará sim ele acumular essas duas maldições. Porém, de tabela, Kiryu Miyazawa mostrou essas duas técnicas pro Yujiro Hama, o que, graças ao seu mimetismo, faz ele adicioná-las ao seu arsenal no nosso torneio. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Talvez você não concorde 100% com a minha análise, então deixa aí o seu comentário. E se você gosta desse tipo de batalha, gosta desse tipo de vídeo que gera discussões, apoie o canal com seu like, com sua inscrição, mesmo que você não concorde 100%. E caso você queira vídeos exclusivos, vídeos que terão personagens de Kengan Ashura só sairão no clube de membros, tá, galera? Então se tiver algum personagem de Baki contra algum de Kengan, algum personagem de Tofu contra algum de Kengan, vai sair só no clube de membros. Então venha fazer parte da nossa comunidade. Primeiro link fixado aí na descrição redireciona vocês ao clube de membros. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queira mandar mensagem lá pra mim. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!